Em meio às tensões com os Estados Unidos, o Irã disse à ONU que responderá de forma decisiva se for atacado e que vai considerar bases e instalações militares como forças hostis. Enquanto isso, Donald Trump reforçou que coisas ruins vão acontecer caso Teherã não chegue a um acordo com os americanos. Priscila Yazbek, então, é quem traz os detalhes para a gente aqui ao vivo. Priscila, muito bem-vinda, bom dia para você. Oi, Clarissa, bom dia a você, a todos que nos acompanham. Clarissa, Donald Trump mudou o prazo que ele tinha dado ontem, no início do dia, dizendo que ele daria ali 10 dias de prazo para decidir sobre um possível ataque ao Irã, já que ao fim do dia, quando ele estava a bordo do Air Force One e conversou com jornalistas, ele já disse que o prazo seria de 10 a 15 dias, praticamente no máximo, e ele falou que ou os Estados Unidos vão chegar a um acordo ou vai ser lamentável para o Irã. Foi o que disse então Donald Trump nessas últimas declarações, estendendo para esse prazo de 2 semanas a resposta sobre um possível ataque ao Irã. Enquanto isso, o Irã informou ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, por meio de um comunicado, que Teherã vai considerar bases, instalações e ativos da força hostil, como o Irã se refere, então, às forças americanas na região, como alvos legítimos se enfrentar a uma agressão militar, portanto, dizendo que esses locais e essas bases podem ser alvos de uma retaliação do Irã. A missão permanente do Irã também disse que a retórica de Trump sinaliza um risco real de agressão militar, e o Irã disse também que não deseja uma guerra, mas que vai responder de forma decisiva se for submetido a uma agressão militar. Trump, nesse momento, tem que tomar uma decisão difícil. Ou ele vai fazer esse ataque, ou ele vai ter que recuar, e esse recuo pode ser um recuo, inclusive, considerado vergonhoso, segundo especialistas, já que a gente está falando da maior mobilização militar já feita pelos Estados Unidos, talvez em 2 décadas, segundo algumas estimativas. Donald Trump começou essa escalada de tensão com o Irã quando ele ameaçou fazer um ataque ao Irã durante os protestos que começaram em dezembro, se estenderam até janeiro no Irã, que foram repreendidos de forma violenta pelo regime islâmico do Ayatollah Ali Khamenei e que deixaram ali, segundo estimativas de algumas ONGs, até mais de 7 mil mortos. Então, a retórica de Donald Trump naquele momento não funcionou. Ainda assim, o Irã fez uma repressão violenta a esses protestos. E agora, Donald Trump tem essa decisão a tomar, porque se recuar, isso pode ser interpretado como uma fragilidade dos Estados Unidos depois de fazer toda essa mobilização. Por outro lado, se Donald Trump fizer um ataque, ele pode arrastar os Estados Unidos mais uma vez para uma guerra prolongada no Oriente Médio, algo que a população americana rejeita muito, depois de guerras como, por exemplo, a guerra no Afeganistão, que teve uma retirada desastrosa, em que também pessoas e soldados americanos morreram em terreno. Então há uma preocupação em relação a isso, e o próprio Donald Trump se elegeu dizendo que não ia envolver os Estados Unidos em novas guerras, em novos conflitos externos, por meio da sua política, inclusive, de America First, ou seja, de colocar os Estados Unidos em primeiro lugar e usar os seus recursos para questões internas e não para questões externas. Então, por isso, há uma decisão difícil a ser tomada pelo presidente americano nesse momento. E aí o jornal The Wall Street Journal conversou com algumas fontes americanas, só para finalizar, Clarissa, e aí o que o jornal reporta é que os Estados Unidos estão pensando inicialmente em fazer uma operação limitada, talvez focando em alguns locais militares e também em algumas bases do regime iraniano, inicialmente para tentar forçar o Irã a chegar a um acordo nuclear significativo com os Estados Unidos, e só depois seria o caso de partir para uma guerra mais ampla. Essa seria a principal opção que estaria sendo considerada agora, ainda que todas as opções estejam à mesa, inclusive uma opção de uma guerra ampla visando a mudança do regime, a retirada da liderança do Ayatollah Ali Khamenei, do líder supremo do Irã. Portanto, todas as opções estão na mesa nesse momento, mas inicialmente a ideia seria fazer esse ataque inicialmente limitado. Ainda assim, o que o Wall Street Journal reporta é que fontes também do governo iraniano dizem que, se isso acontecer, isso vai acabar com qualquer chance de diplomacia e qualquer chance de um acordo entre Irã e Estados Unidos. Eu volto com você.